Podcast, pode crer, pode crer. Esse é o segundo podcast do Pode Crer. Estamos todos felizes e contentes aqui reunidos para tratar sobre assuntos relevantes e sérios. Amém? Amém. Amen. Amen. E aqui à mesa estão as mesmas pessoas que compunham o primeiro podcast. Está aqui com a gente a Natália Lírio, Uhul! E aí, galera? a Gabi, Fala mesmo, Piote. juntamente com a Paola, Oi, meninas. e a Isabela Paixão, nossa convidada. Oi, amigos, tudo bom? Ela é responsável pelo assunto. E hoje a gente vai começar direto com as verdades que doem e corrompem as pessoas, que as puxam para baixo porque elas não aceitam essas verdades. Conta pra gente, Isabela. Nossa, É pra ser senti um dramático, é pra ser chacota. dramático. o chicote batendo. Isso é um quadro? Será-se? Isso é um quadro? Esse é o quadro. Qual que é a verdade do dia, Isabela? É que assim, os irmãos estão achando que estão de férias da igreja também, mas tá tendo culto mesmo. Todo domingo e quarta, tá? Tô esperando os irmãozinhos pra participar. Beijo. Vai, Paulítia, que eu sei que tem coisas engasgadas aí também. Meninas, eu tenho uma verdade pra vocês hoje. Jesus te ama, o crush não. Carta para novinhas, capítulo 5, versículo 2. Peixes. Fechou. Essa foi a dica da Paola. Ela cobra caro, então, por favor, ri do que ela falou aí, gente. Com certeza, né? Pra comprar minhas joias. Mas nem só de joias viverá o homem. É muito Muitas cristã. verdades históricas. É muito crente essa Ai, ai. Paola. Bom, no primeiro podcast, a gente deu uma introdução ao projeto Modo de Preparo. Espera que eu tenho que ficar sério agora. Isso fica sério porque o assunto é sério. A gente deu uma introdução no assunto e hoje a gente vai falar o primeiro tema, que é, Santifique-se, relacione-se. rapidamente, o que é o Modo de Preparo? O Modo de Preparo é um projeto da JNI, em que a gente vai discutir alguns temas durante 6 sábados, a fim de promover discussões e, por que não, conflitos e confrontos, para que a gente cresça, amadureça e para que a gente esteja pronto para tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Beleza. Bom, santifique-se e relacione-se. Fala pra gente sobre esse título, no geral. É porque assim, né, queridos, tudo começa no relacionamento com Deus, quando você decide se separar para Deus e se relacionar com Ele. Porque se você não se relaciona com Deus, não tem como continuar com o negócio, né? E aí a gente vai falar, porque relacionamento com Deus é um rolê, às vezes, esquisito, porque você não vê, né? No caso. E acho que o ponto de partida é esse. Beleza. Eu tenho umas perguntas polêmicas. Não polêmicas, mas mais profundas pra fazer. Antes disso, a Paola, a Gabi ou a Natália quer falar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Não, por enquanto... Tudo certo. Vamos falar primeiro do santo, do santifique-se. O que é ser santo? Aí você vai ter que vir no sábado, né? Pra gente discutir o assunto. Isabela, um Isabela. spoilerzinho. Não, é vai. porque- Ser assim, ó. santo. Santo é você... As pessoas têm a concepção de que ser santo é você ser santinho, certinho. Mas não é esse o conceito. O conceito é você ser separado. Você ir na contramão do que a sociedade pensa, do que a sociedade faz. É você separar o seu coração e a sua mente para aquilo que Deus quer e para aquilo que Deus... entende como correto, como bom, como aceitável. Quando eu era pequeno, isso é uma coisa que vem desde criança. Minha professora do pré falava que eu não era santo, porque eu fazia bagunça e ficava correndo. E aqueles menininhos nerd lá que ficavam sentados na frente, prestando atenção, ela falava literalmente, esses daqui são santinhos. Não, mas E- não. Isso tá muito arraizado na gente, né? Mas é mais do que isso. É você. Eu acho que a gente pode falar. É você dedicar a sua vida para agradar a Deus. Vê se eu pensei da forma certa. Eu acho que seria mais ou menos, tipo, você pode errar, você pode cair, mas você pode se levantar e continuar seguindo no caminho certo, né? Não se abater, digamos assim. Não é você nunca errar, é você errar, porque a mas gente é continuar humano, e prosseguir né? no caminho. Não tem jeito, a gente vai errar, mas existe uma diferença entre você estar no erro e falar, ok, estou aqui, tá gostosinho. E você lutar contra o erro, procurar acertar, né? Procurar agradar o coração de Deus. Como que eu sei que eu sou santo? Eu começo a brilhar?
Começou a voar, Ih, umas dá habilidades crepúsculo paranormais. não, irmão. Não é vampiro, garoto. A gente não tá falando de vampiro, né, meu? Uou. Então, o ser santo, ele é uma decisão e ele é uma prática diária. É uma busca diária. Que a gente só consegue alcançar pela ajuda do Espírito Santo, porque vai contra os nossos próprios desejos, né? Se você pegar aquilo que Jesus ensina como sendo bom, amar o próximo, dar a outra face, etc, etc, são pequenas decisões que você toma todos os dias. Que você decide todos os dias buscar a santidade. Não é algo que, eu aceitei Jesus, ótimo, sou santo. Não, é uma construção mesmo, é algo Diário. paulatino. Da Paola, Paulatino? Foi meio ruim Foi essa. ruim. Foi bem ruim. Eu vi no livro uma vez que a vida é como se fosse uma escada. É uma comparação fácil. Mas que literalmente não tem último degrau. Então, se você é santo hoje, amanhã, você tem que tomar as mesmas atitudes. Você tem que ser santo de novo. Certo? Todos os dias são novos nãos que você precisa dar ao É igual a mundo. música do Thales Roberto, todo dia, porque esse cara não te... Vai, Gabi, canta! Não, né, meninas? Eu não posso, assim, ficar esbanjando, humilhando as pessoas. Ai. Mas é isso mesmo, todo dia é uma decisão diária, igual eu já Eu acho disse. que é o que a gente falou no outro podcast, sobre, às vezes, no acampamento você vai e acha que é só aquilo e uou, e aquele negócio, e depois dá aquela caída, né? E, na verdade, a vida de santidade é você estar sempre subindo degrau e Ao nunca contrário. pulando 10 degraus e descendo 20, né? Exatamente. É por isso que algumas pessoas, elas, tipo, saem. Porque elas acham que a vida cristã é só aleluia, glória a Deus. Tipo, e não quer procurar se aprofundar, se mergulhar, se aprofundar mesmo no que Deus tem pra gente. Só quer viver no raso. E aí, por isso, elas acabam se perdendo. Porque viver com Jesus, ser santo, é muito mais do que isso. A vida não é um eterno E acampamento. Sim, exige exatamente. esforço, sabe? É um A rolê vida que real Sai exige do chega. esforço. acampamento, a gente, tipo, já Sabe o bate- que rola? No acampamento a gente fica, 4, 5 dias ali naquela realidade. Uma realidade Imerso, que você tá longe daquilo que realmente pega pra você. Lá, geralmente, eu até esqueço. Eu acho que os únicos dias do ano que eu esqueço que eu tenho celular. Que fica lá e você fica com seus amigos, você fala de coisas de Deus, a gente brinca, a gente ri, a gente come. Mas a gente tá imerso numa realidade que deve nos preparar para aquilo que tem na vida cotidiana real, mesmo, né? Mas só para voltar aqui, ó, você perguntou como que você sabe se a gente é santo. A Bíblia fala que a gente conhece a pessoa pelos frutos. Então, uma pessoa santa, ela tem que dar frutos doces. O que são frutos? As suas ações, o reflexo das suas ações deve ser coisas doces, boas, que reflitam o amor e os princípios cristãos. Agora, se a pessoa fala que é santa, mas na prática, nas suas atitudes, ela acaba refletindo coisas ruins, então E não quando a gente orna. fala em refletir coisas ruins, não é tipo matar, roubar, Não. assassinar. Coisa simples, né? A começar pelo egoísmo, pelo ego, pelo eu. Ai, essa história de eu vou ser feliz a todo custo, mesmo que... Não é assim que as coisas são. Você precisa pensar no próximo, porque é isso que Jesus ensinou. Começa por aí, nessas coisas bobas. O cara te fecha no trânsito, você vai xingar ele de volta? Não, você não vai. Você vai falar, Jesus abençoa esse ser Misericórdia, humano. Jesus. É fácil, né, gente? Fala comigo. Mas- É esforço, é esforço. É subir o degrau, né? Como o Denis estava falando, é subir o degrauzinho da escadinha. E é isso que é. Esse é o primeiro degrau dentre os tantos que a gente precisa subir ainda, né? A Gabi, ela tem uma história muito muito legal. Porque nesse tema a gente vai tratar também sobre o porquê que a gente precisa de Jesus, qual que é a nossa origem, a origem do pecado. Existe uma discussão até filosófica. A gente aprende isso na faculdade. Se o homem nasceu bom, a sociedade que o corrompe, ou se o homem ele já nasceu mal, tudo isso a gente vai discutir. E dentro disso, a Gabi iniciou o seu relacionamento com Deus e a gente queria ouvi-la. Tudo bom, menina? Uhul, vai lá, Gabriele! Então, né? Quando eu era pequena, Você já é pequena, você tá ligado? Você Tenho não tem 57, né? Tenho 57. Quando eu era menor de idade, porque agora eu tenho 18. Mas, então, quando eu era 18. Quando eu era menor de idade, eu sempre ia na igreja, minha mãe sempre me ensinou a buscar, e eu ia pra igreja.
E aí chegou numa certa idade, na pré-adolescência, eu decidi que eu não queria ir mais. E aí eu saí da igreja e aí eu descobri mesmo o mundo, porque eu acho que quando a gente está dentro da igreja, a gente tem é outra visão, é outra realidade. E aí quando você vai para o mundo, aí você, mano, é um choque, tipo, você descobre algumas coisas e às vezes você quer viver aquilo lá, porque no mundo quanto mais você descobrir, eu acho que eles te O mundo satisfaz, né, as nossas necessidades mais urgentes enquanto seres humanos, assim, carnais mesmo. Mas Sim. se olhar à hora que frente, você- não é boa a decisão. Não, é tipo, na hora que As você deitou consequências. na tua caminha, colocou a cabeça no travesseiro e você fala, opa, menino, deu muito certo, né, Exatamente, meu? exatamente. E aí eu saí, e aí eu comecei a ir pra show, tá? Nunca fui na balada, mas pra show, com certeza. Aquele pagodinho maroto. pagodinho. Essa tem cara de ser pagodeira. Tá vendo Exaltação. aquela lua que brilha lá no Vários céu? exaltação. Todos os shows da Exaltação e Pós-Caldas eu fui. E aí, meninas, eu comecei a namorar muito cedo. E aí eu esqueci totalmente. Com quantos anos você começou? Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos. Às vezes vai que incentiva uma novinha. Não Vamos namore deixar isso pra cedo. lá. Não, Novinha. delicado. Gente, é aquele negócio, né? O crush não te ama, amigas. Não ama. Mas então, aí eu comecei a namorar muito cedo. E eu realmente esqueci daquilo que Deus tinha pra mim. Porque, apesar de eu ir na igreja muito nova, eu tive experiência muito nova com Deus. Esses dias eu contei no carro pra Natália Exatamente. que eu acho que com 10 anos eu tive a minha primeira experiência com Deus. E foi um Isso é negócio legal. que, assim... Gente, eu acho que é o que ficou pra eu voltar, sabe? Foi porque, assim, por mais que eu saí no mundo, que eu fui pro mundo, eu sabia o que era errado e eu sabia que as coisas que Deus tinha pra mim eram muito maiores. Ele já tinha me provado isso várias vezes. E mesmo assim eu quis experimentar. E aí eu saí, mas com 16 anos, eu estava no primeiro ano e a gente estava na sala de aula e uma amiga minha começou a falar de Jesus na sala. E na hora que ela começou a falar do que Jesus estava fazendo na vida dela... Ela porque falou a pra sala inteira. Tipo, ela pra sala levantou, inteira. gente, Jesus. Não, a gente... Foi assim... A gente tava naquele período... Porque eu passava no terceiro bimestre, no caso, né? Nossa, Ai, que época inveja. boa! Ah, meu Deus, beijos no... Saudade. Eu passo nas férias. E aí a gente ficava... Até hoje, né, Denis? O Denis Nas Enquanto férias tem de prova, dezembro, né, que é- você passa. o Denis tá Eu fazendo. era maravilhosa na escola. Ai, mãe, nossa, senti orgulho de mim, meu Deus. Mas então, e aí, tipo, eu passei, e aí a gente teve um intervalo, e aí depois disso não teve mais aula, a gente estava sentado e conversando. E ela começou a falar do que Deus tinha feito na vida dela, porque eu e ela, a gente se conhecia desde bem nova. Inclusive, quando eu ia na igreja pequena, ela ia. E aí ela começou a falar do que Deus tinha feito para ela. Naquilo, eu comecei a chorar, porque eu falei, nossa, era para Deus estar fazendo isso comigo. E eu estava fora da presença dele. E eu sabia que ele sentia saudade de mim, como eu sentia dele. E naquele momento, eu lembrei do que Deus tinha feito comigo desde pequena e lembrei de tudo que ele... porque a minha vida aconteceram várias coisas. Um dia eu conto Várias a fundo, tretas. né? Várias tretas. E eu vi o cuidado de Deus. Desde quando eu era bem pequena. Foram muitas tretas mesmo. E aí eu lembrei do que Deus tinha para mim. E aí eu comecei a chorar. E nisso eu falei, mano, eu vou voltar. Porque eu não aguento mais essa vida. E aí eu comecei a orar. Comecei a participar dos cultos. Voltei a ler a Bíblia. E Deus foi tratando. Não foi fácil, é muito difícil. Porque quando você está no mundo, as coisas do mundo te atraem. Um abismo puxa o outro. E quanto mais você tá lá, mais você quer ficar. É gostoso, não é ruim. O pecado, gente, não é ruim. Porque se ele fosse ruim, ninguém ia fazer. Então, nisso foi difícil, foi doído. Foram várias renúncias, mas Deus começou a tratar e me dar força. E com 17 anos... Foi com 17? Não, eu ainda tinha 16. Com 16 anos, eu fui e batizei. E deixei Jesus fazer aquilo que fosse da vontade dele. Desde então, ele tem feito, tem trabalhado comigo, tem me ajudado a subir o degrau, tem me ajudado todos os dias, porque todo dia é uma renúncia. Por mais que você esteja dentro da igreja, todo dia você tem que renunciar a uma vontade sua. Quem te vê hoje e quem viu a Gabi naquela época? Fala, meu Deus, garota. Agora tá melhor ou fala, não Não, quero? fala que eu tô melhor. Porque, gente, antes eu era muito mega complexada. E, tipo,
eu tretava muito. Tudo eu achava que era pra mim. Respirou? Então, respirou, pera Tá que eu vou dar na respirando tua alto pra cara. Eu vou dar na tua cara. Eu era assim, eu sofria muito. Eu sofria muito com a ausência do meu pai. Então, era algo que doía muito dentro de mim. E aí, gente, o mais lindo de tudo... Não, real. O que eu sofria muito por não ter meu pai todos os dias. E o mais legal foi Jesus suprir isso. Eu sofria mesmo todos os dias. Eu chorava, assim, falava, meu Deus, eu não sou amada. Eu tenho um pai e ele não me ama. Aí Jesus chega assim, linda, peraí que eu vou te ajudar. E mostrou pra mim o quanto eu sou amada. Ele me mostrou o meu valor. Eu acho que foi quando eu vi o meu valor, quem eu era, que eu decidi mudar. Então, eu acho que as pessoas que me viram antes e me veem hoje, vê grande diferença, assim, que eu era muito louca. E é isso que é exatamente o rolê, porque, igual a gente estava falando agora há pouco, existe uma diferença entre você crer em Deus, porque enquanto você estava fora, você continuava crendo em Deus, não é, Gabi? Sim, nossa. Eu sabia que existia Deus. E você ter um relacionamento com Deus, você ter uma proximidade, e isso é que faz toda a diferença do Que muda rolê. tudo. E por isso que esse é o primeiro passo, porque mesmo Deus querendo ter um relacionamento com você, ele não vai ter se você não quiser. E a Gabi disse que Ele é quando ela educado, voltou, ele bate na exatamente. porta, você Quando abre se ela quiser. voltou, a Gabi voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, voltou a participar da igreja. E esses são meios que a gente tem para manter um relacionamento com Deus, que é o que nós vamos tratar no primeiro sábado. Então, a Gabi falando, eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre o que a gente estava falando sobre santidade, falando sobre escadas, subir escadas e degrau. E quando ela começou a falar do mundo, falar sobre descer, né? Que é muito mais fácil você descer a escada do que você subir. Você solta Então, o corpo e vai. relacionamento com Deus é aquele degrau pesado, que você tem que se sacrificar, que você tem que renunciar. E você realmente tem que dar um passo duro para frente para você conseguir vencer e conquistar. E o mundo não, é aquele degrau fácil que você desce para baixo rapidinho. Aquela frase, para baixo todo santo ajuda, né? Aham. E você desce fácil. E a hora que você vê, você está tão fundo que depois subir é muito Fica complicado. muito mais difícil. E às vezes você acha que não consegue, mas se você entregar na Tá mão aqui de a Gabi. Deus... Tô aqui, né, com 21 anos, depois de... Não era 18? Não, não posso mentir, né? Quem que é o pai da mentira? Com 21 anos, depois de... Quantos anos? 16, 17, 18, 19? 20... Não. A Gabi vai fazer a conta, a gente volta. a gente Vocês volta não depois. viram a cara que ela fez. Muito velha, velho. Muito velha. E tô 5 anos aí caminhando com Jesus. E 5 anos ele me ajudando. E aqui com esse pessoal lindo, maravilhoso, que me Oh, ajuda. gente. Ai, gente, eu amo a Jateni, tá? Quero deixar bem claro. O eu amo a minha Jateni te igreja. ama. Ai, nossa. Gente, vem pra cá, por favor. Quem estiver escutando, vem participar do rolê, que é muito top. Só pra fechar, então, a questão do Santifique e a gente poder ir pro Relacione-se. Mas você falou a questão do seu pai, que era o buraco que você tinha na sua vida. Sim. E existe uma outra frase, porque eu sou uma pessoa pensadora, que cheia das frases. Ai, eu tô com medo. Sempre Mas- fica aquele gelo na barriga. Nossa, que preconceito, gente. Deixa eu desligar o microfone. Onde estão os maiores problemas, estão as maiores soluções. Eu acho que isso tem muito a ver, porque aonde está o teu maior problema hoje é justamente o fio da meada para Deus começar a tratar. A gente vê, a Gabi, o pai dela, era o maior buraco que ela tinha. Hoje está praticamente tapado. Mas eu tenho certeza, se você se afastar de Deus, provavelmente esse buraco ele vai começar a se reabrir. Com certeza, porque... eu não sei. Ou surgem outros buracos, né? É. Porque... Porque isso é a pontinha, entendeu? O problema com meu pai era a pontinha. E aí, devido a esse problema, esse buraco... Tinha mais outros. Milhares. Vinha um atrás do outro. E eu É. falava, opa, vamos que vamos. Entendeu? Era um atrás do outro. Então, Jesus veio, peraí, deixa eu dar uma tapada nesse buraco aí. Cura, né? Eu Sim. acho que ele traz cura. Agora, uma coisa sobre o relacionar. Só para poder introduzir, eu sei que você já vai falar isso no culto, mas como que eu me relaciono? Quais são as formas? Quais são os caminhos? Foi o que... Jesus tem Facebook, Instagram? Piadinha ruim, mas Twitter? vale, né? Tem Twitter? Twitter? Ou ele usa Eu outro não, meio? não consegui nem dar uma risadinha falsa no microfone. WhatsApp do céu. Foi um WhatsApp pouco do céu. pesado, eu achei. Então, era o que eu tava falando, né? Sobre a diferença de você crer em Deus e se relacionar. Deus deixou meios e formas para que a gente fale com Ele e também para que a gente o ouça. Por exemplo, a Bíblia, quando a gente crê que ela é a palavra de Deus, ela é a forma que Deus mais fala comigo. Poucas vezes eu tive a experiência de ouvir uma voz ou de sentir ou você de já teve? alguém falar.
Já. Graças a Deus. Muito legal. Porque tem gente que duvida disso. Já tive muitas experiências, desde criança. Desde cliente de Criança. Deus. Desde criancinha. Ela tá falando dos clientes dela. Por isso que ela tá ridícula. Enfim, mas na maioria das vezes, a maneira que Deus mais fala comigo e me ensina, inclusive o modo de preparo veio dessa maneira, é através da Bíblia. Por isso que a gente estava falando, é esforço, é você sentar e ler a Bíblia. Porque ali, se eu creio que a palavra de Deus é a forma que Deus se comunica, né? E dentre tantas outras, dentro da sua multiforme graça. Mas existem algumas coisas principais, que igual a Gabi falou já, que é a gente orar, é ler a Bíblia, a adoração, o jejum. São coisas que nos aproximam de Deus, né? E não é imaginação, não é um rolê psicológico, emocional apenas. É muito mais profundo do que isso, quando a gente se permite também viver esse tipo de experiência. Beleza. Acho que vocês também já passaram por isso. Mas eu tava orando por alguma coisa, não dava certo. Eu falava assim, agora eu vou jejuar. Na minha cabeça, o jejum era 1000 vezes melhor que a oração. Aí é que tá. É que agora vai, né? Tipo Agora assim, vai. Aí Não, é que agora tá. eu Eu vou tirar Deus tudo no aqui, ó. centro. Eu As vou parar de pessoas têm uma comer. concepção de jejum errada. O meu pai que sempre fala que o jejum não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o meu próprio coração. O dia que eu aprendi essa frase mudou minha vida. Que aí Exatamente. eu parei de tentar fazer jejuns para convencer Deus de alguma coisa. Troca, E quando né? você Como faz se fosse jejum, uma você- moeda de troca. Não é É uma isso. birra que você faz. Eu não vou comer, vou me matar Eu até ouvi dar certo. esses dias assim, uma amiga minha me contou, né, que outra pessoa falou: mas você fez jejum e recebeu sua graça? Não, entendeu? O jejum não é tipo o equivalente a pagar promessa, não é isso. O jejum é algo para mudar o meu coração, para enfraquecer a minha carne, né? Às vezes no jejum você não alcança aquilo que você queria, mas você começa a enxergar o que você realmente não precisava daquilo. Exatamente. E Deus Exatamente. te muda através do Exatamente. jejum, né? E não você convence Deus de alguma coisa. Eu acho que o jejum e a adoração são duas formas de se relacionar com Deus que as pessoas têm mais dificuldade de saber o que realmente é. Porque, por exemplo, O que adoração, as pessoas acham que é vir e cantar uma música, mas vai outra coisa. muito mais, sabe? Por isso que são temas realmente importantes. Porque é isso que eu tô te falando. Como que você vai viver uma experiência com Deus, igual a Gabi, se você não sabe o que é adoração? É claro que num primeiro momento, quando a gente se volta para Jesus, é diferente, mas se você quer se aprofundar, se você quer ir mais fundo, se você quer viver coisas diferentes, você precisa aprender esses conceitos de uma maneira também mais profunda. Sim. Beleza. Acrescentar alguma coisa, dona Gabi? Não, tudo certo. Dona Natália? Tudo certinho. Tudo de boa? Dona Isabela, quer fazer mais um convite? Eu gostaria muito que vocês participassem com a gente dia 5 de janeiro, às 8 horas, na Igreja do Nazareno Jardins. A gente tem mais informações no nosso Instagram e na nossa página do Facebook, que é tudo JN Jardins. E vai ser muito legal. E a gente é muito tranquilo para conversar e saber o que as pessoas pensam, o que... Sempre, quando a gente conversa, igual a gente está conversando aqui, sempre alguém tem alguma coisa para agregar, né? E fica aí o super convite. Depois tem comida, como todo mundo já sabe. Porque a gente tem pessoas como a Natália e a Gabi. O que vai No ser a nosso comida da grupo. primeira? Surprise! A gente já falou no outro podcast. Se a pessoa quiser... Ouve. Foi no Que isso, outro? Isabela? Nossa, Ou foi Meu nesse? Deus. Será que foi nesse? Então um pouco Não, Muito confusa. suspense. Foi no outro. Então, vai lá, tudo bem. escuta o outro podcast que vai ter lá o lanchinho. spoiler lá, Um que- spoiler. O lanchinho é Eu dei, bom. né, no caso. Lanchinho de alto nível aqui, porque todo mundo aqui tem a mente gorda. Gorda e santa. Exatamente. Se Não fosse somente, só a mente, né? tava, era bom. A barriga Vamos focar também. na mente aqui, ó. Fechamos a pauta? Fechamos a pauta. E agora, só pra finalizar, a gente tem um momento aqui que a gente dá uma dica, a gente te ajuda porque a gente sabe que todos nós temos problemas e aqui a gente tenta buscar as melhores soluções. Profundo isso. Isabela. Vai na minha que é sucesso. Eu queria indicar uma música da Priscila Alcântara que chama Honey, um beijo, Honey, que chama Sem Querer. Ela fala do sacrifício de Jesus. E eu acho muito legal, cara. Tem tudo a ver sobre salvação, santificação. Um dia a gente vai trazer a Priscila Alcântara aqui. Amém. Nossa. Gente, Oi, vamos gente. todo mundo falando amém? Fé, né? Fé é ação, né? Ai, minha filha. Vamos. Beijo, Não, Pri! Beijo, miga! Manda beijo, Natália. Beijo. Pri. Nossa, que Pri. espontânea. Ah, gente, é que eu não conheço muito. Não tenho intimidades com ela. Quê? Não, justo. Ela foi na minha casa na semana passada. A gente Meu Deus, passou o não me Natal. convidou. Nossa. Mas ouçam essa música Sem Querer,
que é muito legal. Muito topper. Depois dessa dica da Isa, dessa dica maravilhosa, agora cada um tem uma dica. Vamos começar pela Natália. Gente, a minha é meio simples. Eu assisti um vídeo do Thiago Arraes, que eu gosto muito dos Arraes. Eu assisti no YouTube. O título do vídeo é Meu Relacionamento com Deus no Presente e Agora. E ele fala muito sobre isso, como era o relacionamento dele com Deus quando ele era jovem, e hoje em dia que ele já é mais maduro, e como mudou o relacionamento dele com Deus. Como ele encara isso. E eu achei muito legal, porque fala muitas verdades duras até, como a verdade dói. Verdade dura é verdade boa. E fala muito sobre isso, às vezes, que a gente estava falando de acampamento, que você tem aquelas explosões de santidade, de fogo, e depois o seu relacionamento com Deus na vida diária. Zero, praticamente. E esse vídeo é muito legal. Então, Thiago Arraes, Meu Relacionamento com Deus no Presente e Agora. Fechou. Mais alguém? Conselhos da Gabi. Conselhos da Gabi. Gente, se eu Se fosse conselho você, fosse eu bom. ouvia. Por isso que eu tô aqui. Pra poder ouvir do lado e ao vivo. Se você, Gabi, pudesse dar um conselho para alguém que ou está querendo se experimentar o mundo ou já está lá no mundo, um conselho prático. Se conselho fosse bom, a gente vendia, mas Meu deixa aí. conselho, girls, é que... Não só pra girls, né? Pros boys também. Gente, meu conselho é... Vai pra Jesus, fique com ele, não desvie. Não é fácil, é difícil. Porque aqui Mano, eu não cresci dentro da igreja. Cresci e não cresci, né? E, tipo, eu já experimentei, não é tão legal. Às vezes a gente acha que é legal no momento, mas depois passa. Jesus tem muito para sua vida, ele tem coisas maravilhosas para fazer. Não perca isso por um momento. Então é isso. Não vá para o mundo, e quem está no mundo vem com nós, que é sucesso. Que Jesus tem várias coisas para vocês. E o JNI espera por vocês. O mundo é beleza? cheio de coisa momentânea, né? Aqui a gente encontra Sim. coisa pra sempre. Jesus é a Exatamente, eternidade. Jesus é a Eterno. eternidade. Ou a frase da Aninha, cara, que aqui é igual um barbante, amigos. Não sei por que eu vou falar isso, mas, tipo... Sabe o rolo do barbante? Então, a gente vive a pontinha do barbante. O rolo é a eternidade, tá ligado? Então, você tem que ver o negócio aí, você corta essa parte aí. Busque o rolo do barbante. Essa é a dica da Gabi resumida em uma frase. Não, gente. É porque, tipo, eu entendi o que a Gabi quis dizer. Tipo assim, na vida, aqui nessa terra, você vai viver o quê? 80 anos? Diante de uma eternidade, Gente, eternidade perto é de muito Deus ou tempo. longe de Deus. A eternidade não tem fim, entendeu? É isso que a Gabi tá É dizendo. Muito bom. muito tempo e você não pode desperdiçar a eternidade por um momento aqui. Beleza? Jesus tem muito pra gente. É isso aí. Eu amo vocês. Muito obrigado, Gabi. Beijo, Muito meus obrigado, fãs. muito obrigado. Beijo, fãs. Valeu. Bom, então esse foi o segundo podcast. Vamos agora para o terceiro. Estamos começando a colecionar um volume bom de podcast. Estamos ficando bom. Até a próxima, pessoal. Valeu. Beijos! Falou!